Saudações a todas e a todos desse nosso ecossistema. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Ecoteologia Decolonial. Razão metonímica. Já ouviu falar nisso? Então bora conversar? Bem, gente, a gente sabe que a nossa sociedade atualmente, que a gente pode chamar de sociedade ocidental, ela tem uma forma de olhar para o mundo, uma forma de ver o mundo, que é uma racionalidade que se percebe única, e por se perceber única, se diz absoluta. E aí, como decorrência disso, existe toda uma forma de produção de conhecimento e de valoração dos conhecimentos a partir dessa lógica, de que essa forma de ver o mundo é uma forma única e absoluta. Na contramão disso, existem alguns autores que discutem e criticam essa forma de ver o mundo. A citar aqui alguns deles: Boaventura de Souza Santos, Henrique Leff, e alguns outros como Spivak, que é uma autora indiana muito interessante, e aqui pertinho da gente, em Recife, Marcos Valença. E aí é num livro de Marcos Valença que eu encontro uma provocação muito grande, sobretudo para mim, no nosso campo. Como todo mundo sabe, o nosso canal é um canal de ecoteologia decolonial. Então a gente vai discutir, a gente vai criticar, a gente vai repensar o jeito de nós olharmos para o mundo e fazermos, ou de percebermos, a ecoteologia, sobretudo a partir de um olhar decolonial. Isso quer dizer que nós não negamos por completo as formas de pensar europeias, até porque a gente está falando, acabei de citar dois autores, sobretudo Boaventura de Souza Santos, que é europeu, português. Mas é o jeito de pensar decolonial que importa para a gente aqui. É um jeito de pensar que abre mão da colonização, nega a colonização, aproveita os conhecimentos, mas começa a pensar a partir do nosso lugar de fala. E aí é desafiando esse modo de ver o mundo tão hegemônico e tão absoluto, a partir do seu próprio ponto de vista, que a gente vai pensar aqui hoje o que seria, no nosso campo da ecoteologia, analisar ou criticar a razão metonímica. A razão metonímica, ela é uma característica do que Boaventura de Souza Santos lembra a respeito da razão indolente, que é o nome que se dá a essa forma de olhar o mundo tão absolutamente, e essa forma de produzir conhecimento a partir desse lugar absoluto. Boaventura vai dizer que essa razão indolente, ela é... Separei algumas partes de um livro aqui para a gente ler, que é exatamente o livro de Marcos Valença, esse livro aqui, que tem me provocado bastante, e eu não paro de ler ele. A gente lê, volta, vai, dialoga um pouco com o texto, deixa um pouquinho guardado para a gente refletir, depois a gente volta de novo. E aí tem uma parte dele que me provoca bastante, que é exatamente quando ele vai conversar, dialogar com Boaventura sobre essa razão indolente que é metonímica. E aí Boaventura diz assim: a razão indolente apresenta-se como impotente, arrogante e metonímica. Impotente e arrogante a gente já entende, né? Metonímica, ela vai ser porque ela passa a analisar a parte pelo todo. E aí é nesse ponto que a gente pega a nossa teologia clássica. Eu não queria dizer a teologia clássica porque aqui eu seria obrigado a citar autores, mas a teologia que é praticada no Brasil, e começa a analisar que, comparado a ela, muitos dos nossos teólogos começam a julgar e a não classificar certas reflexões.
ou desclassificar certas reflexões, porque tiram a parte pelo todo. Então, em algumas circunstâncias, a nossa teologia praticada no Brasil, ela é sim metonímica, e por ser metonímica, ela causa violências e dicotomias. Nesse processo, a gente começa a perceber que se estamos num lugar tão diverso como o Brasil, a gente precisa pensar a ecoteologia a partir desse lugar onde nós estamos. E pensar a ecoteologia vai ser para além de definir um formato que a ecoteologia não pretende, ela pretende apontar caminhos, ela precisa fazer-se a pergunta que a autora que eu falei, Spivak, faz em um texto célebre dela, que é assim: o subalterno pode falar? E aí deixa eu colocar aqui para vocês o que é que ela chama de subalterno e o que é que ela vai querer dizer com essa pergunta. Bem, subalterno na verdade não passa por esse lugar onde a gente entende somente a pessoa que recebe ordens. Mas o subalterno vai ser aquela pessoa subalternizada. É aquela pessoa que ela é, via de regra na fala de Spivak, que o trabalhador, o operário, e aqui a gente pode ampliar um pouquinho, contrariando Spivak, porque ela disse que tem que ser dentro da reflexão que Gramsci fez para subalternizado, mas eu queria contrariar ela um pouquinho, falando daqueles e daquelas os quais, mesmo tendo voz, não lhes é dada a oportunidade de ouvir a sua voz. E aí a gente vai fazer diversas reflexões. Como, por exemplo, a partir de onde é feita a teologia no Brasil. A gente acha que a teologia ela é feita a partir dos nossos seminários, das nossas igrejas. E a gente esquece da teologia feita no dia a dia, do chão da vida, do dia a dia dentro das florestas, no dia a dia nos quilombos e resquícios de quilombos, na natureza onde Deus se manifesta. Por isso nós partimos do ponto de vista de uma ecoteologia decolonial. Porque se nós nos mantivermos fazendo a comparação para só dar sentido à parte, se ela coadunar com o todo, a gente está fazendo uma teologia que é metonímica. Mas se nós abrirmos mão dessa arbitrariedade de uma razão teológica metonímica, a gente vai poder perceber que esse todo ele não pode ser tão hegemônico assim quanto se arroga. Dentro dos autores que eu falei de Henrik Leff e falei de Boaventura. Henrik Leff ele fala de uma racionalidade ambiental. Pelo próprio termo a gente já começa a fazer algumas inferências, né? Nos próximos vídeos a gente vai falar mais alguma coisa sobre a racionalidade ambiental. Mas Boaventura de Souza Santos, ele vai falar de uma coisa muito interessante, que se chama a ecologia dos saberes. Onde ele vai dizer que criticar uma razão metonímica passa por um movimento de ampliação do mundo, mas não vai ser um movimento de ampliação do mundo com o pensamento de ampliar a área onde essa razão metonímica se aplica, mas ampliar o pensamento a respeito do mundo considerando as diversidades que se encontram nesse mundo. E aí a gente vai começar a entender que o todo ele é feito de totalidades. A gente vai entender que a teologia para ser teologia, a teologia para ser ecoteologia, que eu costumo dizer que é a reflexão a respeito do que o Criador fala sobre toda a sua criação, ela precisa considerar as heterogeneidades dentro da totalidade. O subalterno pode falar? Pergunta a teórica Spivak.
palavra de Deus vai dizer que o subalterno pode falar, que o subalterno ele tem voz, e essa voz ela precisa ser ouvida. Quando, por exemplo, Jesus vai dizer que se a gente não for como crianças, se não deixar vir os pequeninos, quando ele dá voz à mulher do fluxo de sangue atendendo-a, quando ele se ajoelha diante da mulher dita adúltera, quando ele toca leprosos, quando ele para conversar com um publicano, pecador, ladrão que era Zaqueu, né? Quando ele senta para conversar com a samaritana, sobretudo quando ele bota na boca do samaritano uma das maiores lições que a teologia precisa aprender, que é o subalterno, o subalternizado, o diminuído, o silenciado, que fala as palavras que saem da boca de Deus. Porque lá em Mateus 25 ele vai dizer que quando fizermos qualquer coisa dessas aos pequeninos, irmãozinhos dele, ou seja, visitar presos, atender doentes, vestir o nu, estava fazendo a ele. Então ele coloca nele a indignidade daqueles silenciados. E aí eu faço essa migração hoje para a gente pensar como tem sido a nossa produção teológica, e aqui a nossa produção ecoteológica, que todos os dias precisa se reinventar, precisa se colocar a ouvir a voz do subalternizado para poder entender o que é que o Deus da criação tem nos falado. E aí, gente, dentro do livro do meu amigo Marcos Valença, eu separei uma citação aqui que ele faz a respeito de Boaventura de Souza Santos, mas também sublinhei uma fala do próprio Marcos, que diz assim: para a razão metonímica, as partes são pensadas sempre em relação à totalidade. E aí lá para frente, ele vai dizer que, segundo Boaventura Souza Santos, a compreensão do mundo por meio de uma razão metonímica gerou violências e destruição e silenciamento dos subalternizados. Eu falo vez por vez sobre a oportunidade que se perdeu com o cristianismo quando chega aqui nas terras de Pindorama e se perdeu de sentar e conversar com os povos originários e entender como é que eles viam o Deus Criador. E eu quero contar uma historinha antes de ler a citação de Boaventura, que é o seguinte: uma vez, uma amiga missionária disse, em uma roda de conversas que nós estávamos, disse que em uma determinada aldeia, ela conversava com a pajé dessa aldeia. E na conversa falava de Jesus e falava que era o Filho de Deus e tudo mais. E em um determinado momento da conversa, a pajé pediu a palavra, estavam as duas conversando, e disse: olha, esse filho que você está falando, a gente realmente nunca ouviu falar nele não, a gente não conhece. Mas o pai caminha com a gente por dentro da mata todos os dias. Essa é a voz que precisa ser ouvida daqueles que a nossa teologia tenta subalternizar. E aí, dentro desse pensamento, eu queria trazer a citação de Boaventura de Souza Santos, onde ele vai discutir qual é o movimento que precisa ser feito para que a gente critique a razão metonímica. Ele vai dizer assim: a dilatação do presente aqui proposta assenta em dois procedimentos que questionam a razão metonímica nos seus fundamentos. O primeiro compete na proliferação das totalidades. Não se trata de ampliar a totalidade proposta pela razão metonímica. Lembra que eu falei? Mas
de fazê-la coexistir com outras totalidades. O segundo consiste em mostrar que qualquer totalidade é feita de heterogeneidade e que as partes que a compõem têm uma vida própria fora dela. Com tudo isso, eu quero dizer que a gente não precisa ter medo do que se constrói, porque o que se constrói ecoteologicamente se constrói a partir do sopro do Espírito, cujo vento João fala no capítulo 3, verso 8, que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E são assim os filhos, ou os que são nascidos do Espírito. Com isso eu quero falar que a voz dos que a gente tenta silenciar teologicamente precisam ser ouvidas. Que os pedidos precisam ser atendidos. E que existe um pensamento, ou existe diversos pensamentos para além daqueles que a gente julga absoluto. Porque absoluto só um, que é o Criador de todas as coisas. Você gostou desse vídeo? Eu queria que você comentasse sobre o que você achou desse material. Eu queria que você curtisse esse vídeo, que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse. E a gente pudesse abrir essa conversa com mais gente. Mas eu queria que você comentasse sobre essa teoria, sobre essas teorias. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos esses autores, essas dicas de leitura, para você poder se aprofundar mais. Porque se você gostou disso daqui, tem mais coisa, né? A gente pode pensar sobre a sociologia das ausências, a sociologia das emergências. Inclusive, há uma coisa muito interessante que Spivak fala, que é sobre o lugar de enunciação. E uma outra fala também de Boaventura, que seria a tradução, o trabalho de tradução. Então, se você gostou desse assunto, dessas ligações acadêmicas, faz teu comentário e a gente vai abrir mais vídeos falando sobre isso. Joia? Então, que Deus chegue até você através de Ruá, que é o vento que vem das matas, dos mares, do leito dos rios, dos oceanos, com o qual as flores perfumam e os pássaros podem voar. Que Deus te bendiga.